Fala galera, beleza pura? Estou chegando aqui com mais um podcast do Fala Greg para vocês e o tema de hoje é o seguinte: existe alguma seleção pronta para 2022? E quando eu me refiro a 2022, obviamente que eu estou falando da Copa do Mundo no Catar, pessoal. Porém, antes de trazer esse apanhado aí, que claro, dentro disso eu vou analisar as eliminatórias europeias, essas rodadas iniciais, eu lembro vocês de acessarem o Fala Greg no Instagram, o Fala Greg no YouTube, compartilha com todo mundo as páginas do Fala Greg aí pra geral, viu pessoal? Deixa o seu like, deixa o seu dislike, comenta, o que importa mesmo é engajar, é fazer essa roda girar, essa roda do Fala Greg girar, viu pessoal? E mais, acessem também o Spotify, é só você clicar na lupinha lá no buscar e escrever Fala Greg. Segue lá o perfil do podcast do Fala Greg e curte também os podcasts que estão disponíveis por lá, viu pessoal? Isso ajuda demais no desenvolvimento do meu trabalho. Agradeço a todos vocês que têm me acompanhado aí, que é tudo muito importante e sem muita enrolação, então vamos aí falar sobre essas seleções. Existem seleções prontas? E aí, o que vocês pensam a respeito disso? Eu vou trazer muitas informações para a gente poder discutir ao longo desse podcast, viu? E inicialmente é importante analisar, né, pessoal? Se a gente for analisar esses confrontos de eliminatórias europeias friamente, é completamente diferente de assisti-los, porque é impressionante como hoje o futebol é bem esquematizado e estudado, com disposições táticas variadas por vezes a depender do adversário, e isso tudo deixa o jogo cada vez mais incrível, pessoal. É cada vez mais interessante a gente poder acompanhar, apesar de às vezes a gente ver uma seleção muito superior à outra, é impressionante a gente ver como aquela equipe, por vezes inferior, consegue impactar de alguma forma aquela equipe mais forte. E isso é tudo muito interessante e claro que eu separei alguns destaques dessas eliminatórias europeias para vocês, a começar pela seleção sérvia, pessoal. É uma equipe muito coletiva, com atletas muito interessantes, como é o caso do Milinkovic-Savic, que é o dono desse meio campo da Sérvia, o Kostic, Tadic, Mitrovic, o atacante. Então, assim, são caras fundamentais para essa seleção que foi capaz de encarar o Portugal, a seleção de Portugal, de Cristiano Ronaldo aí, e empatar o jogo após uma desvantagem de 2-0 aí. Portugal que a gente já sabe, né? Tem nomes importantíssimos aí como Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Bernardo Silva. É uma geração extremamente abençoada e com nomes muitíssimo importantes e competentes. Agora a gente passa aí para a Dinamarca, que fez uma boa Liga das Nações, ficando à frente aí, inclusive da Inglaterra, viu pessoal, dentro da competição, e tem peças de destaque aí, como eu já disse nos outros conteúdos que eu disponibilizei para vocês, que é o caso de Eriksen, que é essa mente pensante da seleção dinamarquesa, Højbjerg, que joga pelo Tottenham, Schmeichel, um goleiraço histórico aí do Leicester, Bright White, que hoje está no Barcelona, né? Ele cai pelos lados ali, mas tem profundidade para poder chegar cara a cara com o goleiro e marcar, e foi o que ele fez na primeira rodada aí, um gol de cavadinha, pela seleção dinamarquesa, obviamente. E agora a gente passa para a República Tcheca, que é uma outra grande surpresa da competição dessas eliminatórias europeias, viu pessoal? Fez frente com a favorita do grupo, que é a Bélgica. Empatou em 1-1 e vale destacar uma peça fundamental dessa seleção da República Tcheca, que é o meia do West Ham, Souček, que possui um ótimo deslocamento em campo. Ele é um meio campo, por vezes atuando ali na zona dos volantes, ele pisa na área e não à toa que ele marcou um hat-trick diante da Estônia. Ele foi fundamental aí para essa vitória da seleção da República Tcheca, venceu aí por goleada a seleção da Estônia, então é um meio-campista muito importante. Além disso, Patrick Schick, que é um atacante do Bayer Leverkusen, centroavante ali, referência da seleção tcheca, de boa estatura, mobilidade, é um cara que movimenta bastante, então é outro cara de destaque aí dentro da seleção da República Tcheca. E agora um outro destaque que eu inclusive fiquei surpreso, viu? A seleção da Turquia, que venceu aí a seleção da Holanda por 4-2, teve inclusive um hat-trick do atacante Burak, que atua pelo Lille. A seleção se portou muito bem aí diante dessa favorita do grupo G, que no caso é a Holanda, né? E hoje a Turquia é a líder, viu pessoal? Hoje a Turquia é líder do grupo G. É importante comentar também, pessoal, sobre a criação de jogadas da seleção turca, que começa ali por Çalhanoğlu, que é um atleta do Milan, ele que deixa os companheiros ali em boas condições de finalizar, de arrematar para o gol. Então, assim, é uma das mentes pensantes também dessa seleção turca, um cara muito interessante de se observar dentro da seleção, fora Yazic,
outra peça fundamental tanto na seleção quanto na equipe, também atua pelo Lille da França, que é um atleta de infiltração pelas beiradas do campo dentro da seleção da Turquia, viu? Outro embate importante vencido pela Turquia foi diante da Noruega, de Haaland, Sørloth, Berge, Odegaard, Rod, jovens atletas aí de extremo potencial dessa seleção norueguesa, porém a gente sabe, né, que é bem inferior ainda, são jovens que tem que se acostumar com essas disputas europeias aí, porém não deixa de ser inferior, né, não deixa de ser uma seleção apagada, e foi muito interessante também ver a Turquia fazendo frente aí, um embate muito interessante entre essas duas seleções. Agora a gente passa para a Suécia, que é importante lembrar que o Ibra está presente nesse grupo, viu? E por se tratar de um monstro dentro da área, ele puxa essa marcação adversária aí para si, né? Porque a gente sabe o peso que o Ibra tem dentro de campo. E, inclusive, ele foi fundamental, dando 2 assistências aí na competição em 2 jogos. Fora isso, a gente destaca outros bons atletas dessa seleção sueca aí, que é o caso do Isaac, Forsberg, Kulusevski, são atletas aí muito importantes, de muita vitalidade dentro dessa seleção, que fazem ali o jogo de fato virar. E detalhe que a seleção sueca lidera o grupo B, viu, pessoal? Que tem como favorita aí a Espanha. Então, fiquemos de olho nessas seleções que eu trouxe de destaques para vocês, que é o caso da Sérvia, da Dinamarca, da República Tcheca, da Turquia e da Suécia. São seleções aí que podem chegar longe e, quem sabe, estarem presentes aí nessa Copa do Mundo de 2022 no Catar. Eu não duvido de nada, porque hoje o futebol, pessoal, como eu já disse, é muito estudado. O pessoal hoje não marca bobeira, viu? E por outro lado, eu trouxe os destaques, pontos positivos, né? Os destaques importantes dessas eliminatórias europeias, e agora eu trago as seleções que estão abaixo, e são grandes nomes, viu? É o caso aí da Espanha, que tem excelentes atletas no elenco, mas que não tem chamada a responsabilidade como todos esperam. Um péssimo resultado aí diante da Grécia, empatou em 1-1, e uma vitória suada, uma vitória sofrida contra a poderosa Geórgia. A Espanha que passou um sufoco danado contra a Geórgia, e isso foi assim, impressionante, um gol nos acréscimos de Dani Olmo. O técnico Luiz Henrique, inclusive, até brincou que quase morreu do coração. E no papel é a seleção a ser batida, porém na prática não tem sido assim, né, galera? Então é impressionante ver destacando novamente, é muito importante frisar isso, como hoje o futebol é muito bem estudado. E claro, dependendo do que o treinador tem em suas mãos, ele impõe o seu estilo de jogo. E obviamente que a Geórgia não é essa seleção poderosíssima, como eu brinquei, e claro, fez aquele jogo mais fechado, um jogo mais truncado, aquele paredão na frente do gol, como a gente brinca, né? Aquele ônibus na frente do gol, e com isso conseguiu aí causar um impacto importante na seleção espanhola, que só conseguiu o golzinho da virada nos acréscimos, né? Outra seleção que eu trago para o debate aqui, galera, é Portugal, que conseguiu uma vitória sofrida diante do Azerbaijão. Foi um gol contra do lateral da seleção aí do Azerbaijão, e um empate ruim contra a Sérvia, que já destacamos o poder aqui. Apesar disso, Portugal é bem mais forte, com um plantel mais robusto, recheado de grandes nomes do futebol europeu aí. Eu já destaquei para vocês antes Diogo Jota, João Félix, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rubem Dias, Cancelo, entre outros aí, fora Cristiano Ronaldo, né, pessoal? Então, atletas aí que dispensam comentários, estão figurando aí nas principais competições ao redor do planeta, porém Portugal tem deixado a desejar nessas 2 primeiras rodadas de eliminatórias europeias. Cristiano Ronaldo bem abaixo da expectativa que temos em cima dele, né? Sua seleção tem muito potencial, tem potencial para servi-lo, mais do que acontece na Juventus, inclusive. Portugal é bem mais recheado de peças no meio-campo ali e pelas pontas para poder servir bem Cristiano, porém não tem dado certo. Outra seleção, pulando agora para outra parte do globo, a gente chega na França. A exemplo de Portugal, é outra seleção que tem um vasto elenco de qualidade, um elenco muito forte, com Griezmann, Mbappé, Pogba, Varane, Lloris, Coman, Dembélé, Martial, entre outros vários atletas importantíssimos aí dessa seleção francesa, e empatou aí com a Ucrânia em 1-1. Não é uma seleção badalada, porém tem um bom esquema de jogo baseado nos seus adversários aí, o que complicou a vida da seleção francesa, e teve uma vitória diante aí do Cazaquistão por 2-0, uma vitória de se esperar, porém, como eu já disse, toda vez a gente tem surpresa.
tanto nessas eliminatórias quanto na Copa do Mundo. Então, pessoal, é muito importante a gente ficar de olho nesses confrontos, analisar bem cada um deles, porque é muito interessante, é muito bacana ver a disposição tática das equipes, o que elas pregam dentro de campo, o que o treinador impõe para os seus atletas e o que eles fazem, o que reflete dentro ali das 4 linhas, tá certo? Então, fiquemos ligados cada vez mais, muito mais, nessas eliminatórias, tanto europeias quanto asiáticas, africanas. A gente fica sempre ligado aqui, eu fico sempre ligado para poder trazer as informações para vocês, e nesse caso a gente tem de mais importante acompanhar essas eliminatórias europeias. E claro, eu vou trazer sempre análises aprofundadas aí para vocês, a depender aí dos jogos mais destaques, e claro, eu vou trazer muitas informações ao longo dessas eliminatórias para vocês, viu? Então, vamos ficar de olho, vamos ficar ligado, porque é muito interessante acompanhar essa questão do tatiqueza aí, podemos assim dizer, desses jogos, essas disposições táticas, esses papéis que os atletas têm dentro de campo a partir do pensamento, da ideologia, da filosofia de seu treinador, viu? Então, fiquemos cada vez mais de olho nesses confrontos que são muito interessantes e muito bacanas de se ver, viu? Um forte abraço, galera, agradeço todos vocês mais uma vez que estão aqui comigo nessa caminhada e até o próximo podcast, o próximo vídeo, o próximo post. Fiquem ligados nas redes sociais do Fala Greg, porque tem muito, mas muito conteúdo pela frente, viu? Um forte abraço e um beijão pra vocês. Valeu!